Deu certo. Entramos. Olá, pessoal. Tô aguardando aqui Marielle chegar. Olá. Tudo bem? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje o tema da nossa live é para mães e pais que estão aí enlouquecendo com as crianças em casa. Estão ficando doidas, as crianças saiu totalmente da rotina, né? Tá difícil às vezes para dormir, tanto o pai quanto mãe. Então hoje vou dar algumas dicas aqui de floral. E a Marielle, que já está aqui, vou chamar ela. Ela é consultora de sono e ela vai dar dicas também práticas. Vamos bater um papo aqui sobre esse assunto e como que o trabalho dela também pode ajudar, tá bom? Oi, gente que tá entrando, tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, deixa eu ver como é que faz aqui. Vamos ver. Aqui. Vamos chamar a Marielle. Olá, quem tá entrando, sejam bem-vindos. Oi, Marielle. Olá, tudo bem? Boa Tudo e noite. você? Vou ajeitar aqui pra gente ficar Também. legal. Pronto. Ups, peraí. Calma aí. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo bem? Deu certo aí já? Deixa eu ver. Tá aparecendo aí? Tudo certo? Tô te vendo, tudo certo. Então tá bom. Ok. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então hoje a gente vai ajudar aí as mamães e os papais que estão com problema aí nessa quarentena, né? Sim. Muita gente me chamando também, muitas mães assim que eu já atendi há um tempo, me chamando, falando que mudou, que tá diferente. Então, vocês não estão sozinhos, mas a gente vai falar um pouco de como amenizar tudo isso, tá? Isso, muito bom. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite. E, Você gente, quer colocar o tema lá e fixar? eu não sei fazer isso. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Como é que faz aqui? Então, você escreve Ah, um comentário, aí você clica uma vez e vai aparecer fixar. Tenta aí. Então, pera. Melhorando o sono e ansiedade infantil na quarentena. Aí eu posto. Envia normal. Aí você vai lá no teu comentário e dá um clique e ele vai ter a opção fixar. Só um clique. Ah, Mara. Ai, que legal. Legal? Muito bom. Obrigada. Imagina. Porque daí a pessoa entra e já sabe do que a gente tá falando, né? Perfeito. Gente, então, o que que acontece? Eu convidei a Marielle para participar dessa live aqui comigo, porque eu atendo muitas mães e crianças, aliás, mães desesperadas com crianças que não dormem, que naturalmente já tem problema para dormir mesmo. Sim. Então, a gente vai falar sobre isso hoje e principalmente aqui trazendo o tema da quarentena, porque, né, teve muita mudança e isso pode ter também afetado aí as crianças, porque às vezes vai dormir num horário que não está acostumado e fica naquela ansiedade, pai e mãe já tem que trabalhar, cuidar da casa, teve que se ajustar todo mundo e ainda a criança às vezes dá uns tilt aí que não consegue dormir e aí vai sobrecarregando todo mundo, né? Sim, vira uma bola de neve para a família, né? Sim. É bem isso. Ô, Marielle, mas me conta primeiro aqui, deixa eu pegar o roteirinho que a gente tinha feito. Tá. Conta para eles primeiro quem é você, o que que você faz? Sim. Então, eu sou a Marielle, eu sou especialista em sono infantil. Eu trabalhava antes na área de educação, com crianças especiais, crianças surdas. Mas depois da maternidade, me enfrentei um problema como esse, como sono infantil, né? Então, foi aí que eu descobri que existia essa profissão que é tão nova aqui no Brasil. Assim como a doula é nova, a consultora do sono é mais nova ainda. Então, muita gente não sabe nem que existe. E aí, nas minhas pesquisas, ali no desespero, 10 meses sem dormir, e aí eu descobri que existia uma profissional como essa, e aí foi que salvou minha vida, que mudou completamente, né, a situação que eu tava, foi uma mudança muito radical. E aí eu me enchi os olhos com isso, né? Eu falei, gente, tem muita mãe que precisa disso e nem sabe que existe essa ajuda.
Então, aí eu comecei a estudar, pesquisar e me formei como consultora do sono pelo Instituto da Califórnia, que é o primeiro, né, a formar consultoras do sono, que é o IPHI. E desde então, além da experiência que eu passei na pele, que eu senti na pele, e mais a especialização, então eu tenho atendido diversas famílias, e assim, muita mãe, muita família passa por isso. E às vezes, como aconteceu comigo, a gente acaba se convencendo de que é uma fase, vai passar. Não, isso é normal, bebês não dormem mesmo. Espera dar 3 meses, vai melhorar. Espera dar 6 meses, vai melhorar. Só que o Uhum. ciclo vai aumentando, os hábitos, né, que a gente vai implementando por instinto, não vão mudar sozinhos. E aí é onde muitas mães já vêm me procurar assim com problemas bem graves, sabe? E é bem perigoso para a família, porque o cansaço, o sono acumulado, pode gerar acidentes domésticos, acidentes de trânsito, depressão e fora uma série de coisas para a saúde mesmo, né? Então, meu trabalho é com a família, é uma reeducação de sono para os pais, na verdade, que vão direcionar o filho. Então, é isso Ah, que eu faço. muito bom. Isso é uma coisa interessante você ter falado, porque o que eu percebo, que eu já estudei, que eu vejo acontecer realmente é assim: a criança geralmente é um reflexo do que a mãe ou o pai está sentindo, principalmente a mãe, e principalmente Sim, se ela é muito novinha. Então, se a mãe está muito estressada, se ela está cansada, porque entra num sim. ciclo vicioso, né, do Uhum. cansaço, do cuidar da criança e etc, etc, fica tudo muito pior. Então, aí a Sim, criança fica mais nervosa, aí ela não dorme, aí não deixa a mãe dormir. Então, a gente sim, novamente continua no ciclo. Então, continua. assim, como que é essa. Você tem coisas para falar sobre essa partezinha aqui que compõe esse Uhum. sono? É a questão da ansiedade, você diz? Essa preocupação toda que gera, né, no pai e na mãe da Sim. criança ficar nervosa por causa deles mesmos, né? Ah, sim, Às vezes não sim. tem noção que é por causa deles mesmos que eles estão ansiosos. Exatamente. É um ponto, assim, um dos primeiros pontos que eu abordo nas minhas consultorias, depois de explicar tudo sobre como é que funciona o sono do bebê, o que é esperado para cada faixa etária, né? Depois eles terem toda essa informação, o primeiro ponto que eu abordo é isso, ansiedade emocional dos cuidadores. Por quê? Porque, assim, ele já vem de uma fase difícil, né? Onde, assim, a cada vez que for colocar esse filho para dormir, é um estresse. Hum, Então, é muito importante eles se conscientizarem disso, de que a gente vai começar as mudanças, mas que no início os bebês vão estranhar, as crianças vão estranharem. Eu sempre falo, tentem se colocar no lugar desse bebê. Digamos que é um bebê de 10 meses. A vida inteira dele, 10 meses, mas é a vida inteira dele, ele dormiu de uma forma. Então, não hum, adianta no primeiro dia de mudança a gente ter pressa, a gente ficar ansioso, a gente querer que as coisas aconteçam rápido, porque só piora a situação, né? Eles absorvem tudo que a gente está sentindo. Por mais que a gente, né, tente ali controlar, mas é difícil, né? Só uhum. que quando os pais se conscientizam disso, eu sempre falo para eles tentarem alguma técnica ali para tentar respirar fundo, né? Fazer uma meditação, uma oração, aquilo que eles acreditam que acalme eles, né? E se for possível, até trocar de lugar com o outro, com o pai, para dar essa respirada e voltar, porque isso vai fazer uma diferença muito grande. Porque quanto mais pressa, mais ansioso esse pai ou essa mãe tiver para que esse bebê durma, mais ele vai demorar, porque ele vai absorver toda essa ansiedade, todo esse estresse, e aí vira essa bola de neve, né? A criança demora mais, os pais ficam mais ansiosos e aí vira esse ciclo. Então, é um ponto que eu sempre abordo de início. Vamos se colocar no lugar dele, tá difícil para ele também, ele vai aprender. E uma aprendizagem não é do dia para noite. Mas a Uhum. tua calma, a tua segurança que você vai passar para ele vai ajudar muito. Então, em toda mudança precisa ter essa conscientização para tentar controlar ali a ansiedade. Porque quando a gente se conscientiza, é como se tivesse um alertazinho ali, né? Opa, peraí, comecei a suar, comecei, né? Deixa eu respirar fundo, deixa eu contar até 10, enfim, né? Cada um tem uma maneira de se acalmar ali, de tentar controlar, né? Porque aí sim a gente vê as coisas fluírem bem melhor. Então, isso é Entendi. muito bem trabalhado, assim, na consultoria, para eles se conscientizarem. Porque falar assim, ó, deixa de ser ansioso, não tem como, Não tem. É. né? Mas quando a gente se conscientiza que aquilo pode piorar a situação, eles tentam controlar e tem dado bastante certo, assim, eles conseguem meio que, peraí, vou respirar fundo, vou parar, porque eu sei que isso é esperado, isso é normal, então não vai adiantar, né? Sim. Ficar ansioso.
Você percebe se isso acontece mais assim com crianças que são os primeiros filhos dos pais, ou isso é indiferente, depende de Então, outros é fatores? indiferente porque assim, ó, eu só tenho uma filha, mas assim, todo mundo diz que os filhos são muito diferentes um do outro. Então, às vezes, o casal teve um primeiro filho que não teve dificuldade para dormir. Existem sim uma pequena porcentagem de bebês que tem mais uma facilidade para dormir, que os pais, né, conseguem direcionar mesmo que instintivamente de uma forma que eles vão dormindo bem. Já outros, mesmo que você faça as mesmas coisas, pode ser que tenha um perfil diferente, personalidade diferente, então vai ser tudo novo para ele. Então a ansiedade vai ser igual. Então eu percebo que independe se é mãe de primeira viagem, segunda, terceira, tem umas que falam assim: olha, parece que é meu primeiro filho. Não teve Hum, nada a ver com o segundo, eu fazia isso, não dava isso, entendeu? Então, são muito individuais, são muito diferentes mesmo. Então, independe se é a primeira viagem ou não. Pode acontecer. entendi. Uma coisa que eu gosto de falar também é para alertar, é para trazer um conhecimento maior para a mãe ou pai ter um pouco mais de paciência também, que assim, nos estudos que eu faço, tenho também uma interferência da própria gravidez. Então, como que Sim, foi essa gravidez? Nos meus atendimentos eu sempre pergunto, eu como foi a também. gravidez? Você passou nervoso? Você ficou irritado? Ou você foi uma pessoa calma? Porque geralmente, quando você teve uma gravidez tranquila, o bebê é tranquilo, Sim, né? Então, você observa isso exatamente. também, isso é fato. Tem muito a ver, sim, se algum período ali do mês a mãe, né, ficou muito ansiosa ou teve ali, né, algum estresse muito grande, é bem provável que isso vai, sim, vai afetar, porque eles sentem tudo desde a barriga, né? Uhum. Então, isso afeta. Eu também sempre pergunto no questionáriozinho que eu envio antes de começar como que foi, como é que se ela dormia bem durante a gestação, porque se ela já não dormia bem, isso vai refletir no bebê também, né? Se ela era Sim. agitada durante a noite, o bebê também vai ser agitado. Então a gente precisa ir trabalhando todas essas questões, investigando desde a gravidez, sim. É bacana. Porque é isso que eu sempre falo aqui para quem costuma me acompanhar e tudo mais, que a gente fala muito do comportamento. Então, com os florais, eu venho aqui a tentar ajudar as pessoas a se conscientizar de quem elas são, Sim, identificar quais são os comportamentos, o tipo de personalidade que ela tem, para já ir trabalhando isso. Porque uma hora essa pessoa engravida, no caso que a gente está trazendo esse assunto, então já é sim. importante ela estar se reequilibrando para proporcionar para o bebê uma oportunidade mais tranquila Uhum, de toda essa gestação, para que de também tudo. durante o parto corra tudo bem, depois do Sim, parto. Então, tem muita coisa, gente, envolvida que é muita. importantíssimo você buscar ajuda de Sim. formas, de diversas maneiras. Sim, eu também sempre pergunto no meu questionário se essa mãe não teve um aborto, né? Uhum, Alguma coisa desse tipo, né? Então, assim, tudo isso, a personalidade da mãe, eu pergunto, porque tem a ver a uhum, personalidade do bebê, porque já dá para identificar ali com poucos dias você já consegue notar a personalidade, né? Então, sim, tudo isso é muito importante na hora que eu for montar o plano de sono desse bebê. Não pode ser igual para todos, não existe receita de bolo, cada um é um, então a gente precisa personalizar para ver o resultado. Então, isso tudo que envolve comportamento desde a gravidez, desde antes, se ela teve um bebê antes e veio a perder, né? Tudo isso impacta no comportamento, no sono também, quando esse bebê já tá ali tendo a dificuldade. tá. Deixa eu aproveitar a pausa aqui, pessoal. Deixa aqui nos comentários se você tem filho, se você tá grávido, se você é pai, se você é mãe, independe. Coloca aqui Isso. nos comentários se você tem alguma dúvida para perguntar pra gente, principalmente pra Uhum. Marielle, que ela é aqui a nossa convidada. Que hoje eu até queria te fazer uma pergunta, aproveitar que tem uma amiga minha que perguntou. Por Aham. exemplo, assim, eu imagino que você falou que você tem um plano todo certinho para adaptar essa criança a uma nova rotina, uma nova realidade, para que ela consiga dormir melhor. Sim. Crianças, até que idade podem cochilar tarde? Isso não existe, pode cochilar sempre. Tem uma regra? Existe uma média, né? Por exemplo, a minha filha fez 4 anos recentemente e ela ainda tem muita necessidade de tirar esse cochilo no meio do dia. Porque ela tem um perfil matutino, ela acorda cedo. Então, é muito tempo para uma criança de 4 anos ficar acordada
digamos que 12 horas, entendeu? Hum, Pra gente já é cansativo, imagina para eles. Então, assim, até tem crianças que vão até os 6 anos, mas é bem raro. Quando chega 2 anos e meio, 3 anos, eles já não querem mais, eles já falam que não querem. Mas por quê? Porque já brincam, já fazem muitas coisas. Então, é perca de tempo para eles. Eles vão tá. falar, mamãe, não quero. Só que os pais precisam direcionar. Hum, Precisam direcionar e dar oportunidade para essa criança dormir. Não é só falar, filho, vai lá dormir, que ele não vai. Ele não vai parar a brincadeira dele, vai. Então precisa conduzir, arrumar o ambiente para que essa criança durma. A minha filha mesmo, se eu falar para ela, filha, você quer ou não quer dormir? Não, não quero. E eu vou deixar ela brincar, só que vai chegar ao final do dia, vai azedar, e aí vai dar hum, problema sério, sabe? Então, a média é até 4 ou 5 anos, mas nem todos chegam até essa idade, entendeu? Então, tá. precisa observar o que, se ainda tem essa necessidade. Como que ela fica no final do dia? Se ela aguenta bem até 7 da noite, 8 da noite, que é a hora de dormir? Ou vai chegando 5 horas, ela vai ficando molinha, ou ela desmaia ali de sono em qualquer lugar. Então, isso mostra que ela ainda precisa desse sono no meio do dia, que geralmente acontece depois do almoço, um pouquinho ali. Isso é o que determina, tá? Se ela tá indo bem até a noite, ok, não tem necessidade. Mas é assim que a gente consegue identificar se precisa ou se ainda não precisa. Mas a média é 3 a 5 anos. E daí você, tipo, deixa a criança dormir até, tipo, se ela dormiu à tarde. Dormiu lá das Uhum. 2 horas, não acordou 5 horas, acorda ela ou não? Como é que é isso? Acorda, acorda. De 1h30 a 2, dependendo do horário que foi dormir. O ideal é dormir entre meio-dia e meia e 1 hora, sabe? Tá. Porque daí, se dormir 2 horas, não vai atrapalhar o sono noturno. Porque senão, realmente, se for acordar 5 da tarde, vai dormir 11, meia-noite, que é péssimo, por questões hormonais, que já já vou falar sobre isso. Entendeu? Então, pelo que eu entendi assim, né? Você foi falando, dorme na hora do almoço, do meio-dia e meio a X horas aí. À Aham. noite também vai colocar pra dormir sempre no mesmo horário. Não tem essa coisa, É, tipo, é, bo- é vou bom deixar que, você dormir a hora que você quiser. isso precisa ser muito estabelecido. Isso é um dos grandes problemas que os pais estão tendo agora na quarentena. Uhum. Por quê? Tipo, não tem aula. Vou deixar dormir até mais tarde, já que no outro dia não tem aula e tal. E aí o agito da noite na casa, porque se o adulto tá ali, ele vai ter uma TV ligada, ele vai ter conversa alta, ele vai ter ou tá trabalhando. Então essa criança nem percebe que anoiteceu. E aí o que Hum. acontece é que ela tá ligada. Ela pode estar até cansada, mas ela tá ligada ali nos movimentos, digamos assim, né? Então, ela não vai falar, mãe, vou dormir. Não. A gente tem que trazer essa calmaria para dentro de casa, esse anoitecer para dentro de casa, diminuindo um pouco as luzes, evitar TV no final do dia. Aí essa criança, o corpinho dela vai relaxando e aí a gente vai conseguir colocá-la para dormir com mais tranquilidade, porque senão vai dormir tipo 11, meia-noite, aí vai acordar 9, 10 horas e já bagunçou todo o dia, entendeu? Hum. Parece que assim, é confortável isso para os pais, mas se a gente for reparar no resultado geral, acaba não sendo bom e nem saudável para a criança, entendeu? Entendi. Ah, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta que é de uma cliente minha até, que eu fiquei curiosa, que eu nunca tinha ouvido falar disso. Não sei se Hum. você conhece, que é a hora da bruxa. Isso existe porque ela falou assim que a criança dela sempre acorda, como é que é? Ela acorda de tarde e aí depois começa a chorar, 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 chorar e não para mais, parece que um horror. Que idade que ela tem? Nossa, eu acho que ela era. Agora eu não lembro o que você foi falando e me veio essa pessoa na cabeça. Mas Eu você lembrei sabe de se te é perguntar. bebezinho, já é maiorzinho? Era bebê, bem bebê. É. Então, o que resumidamente seria essa hora da bruxa? Nem sempre é a hora da bruxa, mas o que acontece? A hora da bruxa basicamente é aquele tanto de estímulos que esse bebê recebe durante o dia, chega no final do dia ele vai estar exausto de estímulo, entendeu? Então aí soma a não ter feito soneca na quantidade ideal para aquela faixa etária. Por exemplo, se é um bebê de 6 meses, ele ainda precisa de umas 4 horas e pouquinho de soneca, somando todas as sonecas do dia. Então, se ele fez 2 horas, 1h30 de soneca, aí vai juntar com os estímulos. Aí, o final do dia vai ser o caos, é o que eles chamam de hora da bruxa, né? Ou pode ser também o que a gente chama de efeito vulcânico, que é ficar muito tempo acordado, além do que a criança aguenta. E aí os hormônios ficam desequilibrados, cortisol e adrenalina, para manter esse Hum, corpo
ativo, né? E aí a melatonina não vai agir, porque vai ficar brigando com esses outros hormônios. Então, tem todas essas questões, né? Mas precisa ver se é só estímulo, se é a falta de soneca, se é não desacelerar no final do dia, se essa casa é movimentada. Então, vai dar esse choro mesmo da criança, mas regulando tudo isso, ela diminui muito. Ela tende a até deixar de existir, entendeu? Ai, que coisa maravilhosa, porque ela tava desesperada, coitada. É, eu sei. E aí, É assim, se difícil. for assim, mais novinho, pode misturar também com a cólica, então precisa identificar bem o que que é, sabe? Se for até os 3 meses, Uhum. é um horário também que junta a cólica com essa estimulação, então precisa identificar. Se for maiorzinho, geralmente é por estímulo, né? Ou falta de soneca, essas coisas. Então, assim, basicamente, a gente, na sua experiência, a gente afirma que a criança não dorme porque ela é agitada por natureza, ela é ansiosa por natureza, ela pega a ansiedade do meio e não dorme. Então, É. assim, é muito importante você me falar isso também, porque assim, Uhum, nos meus atendimentos, a mãe tenta me falar a personalidade da criança, do que ela percebe sim. ali. Então, Uhum. eu ajo, eu crio a fórmula baseado no que ela tá me Sim, isso é falando. bem importante. Deixa eu só te contar uma experiência. Uma mãe veio me procurar de bebê de 7 meses. E o bebê era tido como muito agitado, hiperativo, tudo que essas nomenclatura aí de criança que hoje existe, essas, né, déficit aí, tudo tinha. Daí ela falou para mim que a última visita do pediatra, ele orientou a dar um medicamento para esse bebê acalmar. 7 meses. Aí eu falei, espera um pouco. Vamos trabalhar o comportamento, vamos trabalhar a rotina. Se no final disso tudo ele não mudar, aí você busca o que você quiser buscar. Mas dá só essa chance para a gente tentar mudar primeiro a rotina, o comportamento. Aí, 2, 3 semanas, o menininho já era outro, já tava dormindo. Porque o menino não dormia. Como é que ele ia ser Aham. calminho se ele não dormia? Quem que é calmo sem É. dormir? Então a É. gente ajeitou rotina de dia, a gente ajeitou o sono noturno, o menino passou a dormir a noite toda. Voltou no pediatra, o pediatra falou: o que que você deu para esse menino? Que remédio que você deu? E daí ela falou, né, de mim tudo hoje, ele me indica para várias mães. Então, resumindo, eu nessa idade eu não acredito, eu nunca peguei um caso assim de ele não aprendeu a dormir porque ele é nervoso, porque ele é irritado, porque ele é. Porque na verdade isso tudo acontece reflexo de bebês, de crianças que não dormem bem, que precisam ser conduzidas ao sono, precisam ser direcionadas. Então, às vezes, é uma família que não tem rotina nenhuma, que espera o bebê dormir em qualquer lugar, ou algumas que ainda têm aquele pensamento de que o bebê tem que se adequar à rotina da família. O bebê que Hum. acabou de nascer, como é que ele se vai se adequar à rotina de um adulto, né? Então, Uhum. isso tudo faz com que uma criança não tenha rotina, não durma bem. Uma criança ali sei lá, de 6, 9 meses, que ainda precisa de várias sonecas boas. Uma soneca boa, ela é de pelo menos 1 hora. Aí esse bebê faz sonequinha de 15 minutos. Aí fica 2, 3 horas acordado, aí faz mais 15 minutos. Como que ele vai ser? Qual vai ser o comportamento dele? Entendeu? Então precisa, quando eu digo assim, que quando você for investigar, você perguntar muito como é que tá a rotina, como é que tá o sono. Depois eu posso te mandar umas tabelas ali para você se basear para saber se eles estão dormindo mais ou menos a quantidade, sabe? Porque, infelizmente, muitos acabam indo até para alopatia mesmo, para Uhum. remédios, para melatonina descontrolada, sem mexer no comportamento. E muitas Sim. vezes o comportamento resolve muita coisa. O médico não reconheceu o bebê, simplesmente falou: não, esse aqui é outro bebê. O que que aconteceu? O que que você deu para esse menino? E aí, então, assim, eu sempre conto essa experiência porque a mãe estava desesperada. Ela chegou a colocar um vídeo no Facebook perguntando para as outras mães se o menino era normal, se era assim mesmo e tal, né? E foi Coitada. através disso que eu conheci ela e consegui ajudar. Entendi. Então, é isso. Ok. Eu ouço muito assim também falar. Gente, eu já vou ler os comentários aqui, tá? Só vou acrescentar só Tá. mais uma coisa que eu quero perguntar pro Marielle, aproveitar. É. A mãe fala assim: ele tá cansado, mas parece que ele não se rende ao sono. O Aham. que Eu fiz um faz com post uma esses dias criatura dessa? sobre isso. É a briga, né? Briga para dormir, luta para dormir.
Geralmente isso acontece porque passou do ponto, passou da hora. A gente tem uma expressão que chama janela de sono. Quem já viu minhas lives sabe que eu falo muito sobre isso. O que é a janela do sono? É o tempo em que aquele bebê ou aquela criança, que cada faixa etária tem uma janela de sono, óbvio, aguenta ficar acordado bem. Isso é baseado em pesquisas, em estudos, gente, de crianças que dormiam bem e ficavam bem durante esse período. Então, por exemplo, ali um bebê de 3 meses, a janela de sono dele é de 1 a 2 horas. Então, um bebê de 3 meses, se ficar 3 horas acordado, ele vai lutar para dormir. Porque se passa da janela, é a questão dos hormônios. O cortisol vai ter que agir aí para manter as crianças alerta, mas ele não é só o hormônio que deixa alerta, mas também que estressa. Então, o corpo não relaxa, o corpo está super ativo, recebeu vários estímulos, passou da hora de dormir. Então, esse bebê, para dormir, vai ter uma dificuldade muito grande, que é essa luta, que é essa briga. Entendeu? Então, assim, se você souber o tempo que o seu bebê aguenta ficar acordado, o seu filho, e você respeitar esse tempo, você já vai diminuir essa luta muito, muito, muito. Ela vai deixar de existir, simplesmente. E sempre também, além de respeitar esse tempo, que é essa janela de sono, essa transição de levar essa criança para dormir também não pode ser brusca, né? Por exemplo, se é um bebê de 10 meses, está querendo ficar em pé, todo, né, aprendendo, descobrindo o mundo. Se ele tá ali com os brinquedinhos e tal, se você pega esse bebê e leva pro quarto, ele vai chorar. Aí a mãe fala assim, ele não quer dormir. Ele não gosta de dormir. Mas não é isso. É que nem um corredor, eu sempre dou esse exemplo, tá lá na maratona. Aí você pega ele ali e leva pro quarto, vai falar para ele dormir, ele vai dormir? Tá super agitado, a criança também. Então, eu sempre indico para as mães que eu atendo, faz essa transição de forma gradual, tira os estímulos primeiro, fica com esse bebê no colo, né? Vai conversando, vai, né? Dá uns 15 minutinhos esse tempinho, que daí ele já vai pro quarto com outro clima, né? Ele já vai desacelerado aí, também é outro ponto super importante para evitar essa luta e essa briga para dormir. Mas o motivo principal é cansaço, passou do ponto. Tá, então eu vou aproveitar esse gancho, vou falar de 2 florais aqui que pode ajudar esses pais a juntar essa dica que você deu com o floral. Então, assim, tem um floral que chama Vervém. Deixa eu escrever o nome dele aqui. Vervém. É um floral que ele ajuda quando a criança está muito agitada, muito ansiosa, muito acelerada e ela não consegue fazer isso que você falou, ela não consegue relaxar. Então, é um floral que vai diminuir essa ansiedade, diminuir essa agitação e ele vai ter a chance de dar uma aliviada. E um outro floral que pode ajudar, se essa criança estiver muito cansada, que já fiz isso também com algumas crianças, é dar um floral para cansaço. Então, tem um floral que chama Olive, deixa eu escrever aqui, Olive, que é um floral para cansaço físico e mental. Né? Então, como a criança tá... Como é que eu saio dessa tela agora? Aqui. Então, como a criança tá muito cansada, porque ela, sei lá, brincou o dia inteiro, tentou dormir e não conseguiu, começa a ficar irritado, é o cansaço. Então, é um floral que vai ajudar também ela a, junto com o vervém, foi o primeiro que eu falei, ajudar ela a dar uma acalmada aí, uma quietada. Sim, é mais uma ajuda, né? Então, rotina, mais o floral é a soma perfeita, né? Perfeito. Porque eu acredito que muita mãe também deve te procurar achando que o floral vai resolver a vida dela e só. Exatamente. E não para por aí, né? E não infelizmente, é isso, não é mágica, não é, né? Não tem pozinho mágico. É trabalhar toda a questão comportamental junto para poder entender você indicar o floral certo e ela fazer esse conjunto, né? E ver o resultado. Sim, né? muito bom. Deixa eu ler os comentários aqui que o pessoal mandou coisas, eu não vi. Tá. Meu bebê é agitado antes de dormir, sempre acorda no meio da noite. Que idade? Quando vocês forem coloca a idade, que é bem importante para poder direcionar, tá? Então isso muda também. Tudo muda. Jesus tudo amado. muda. Cada idade muda. Que horror, gente. Tenho 3 filhos, um tem 21, outro tem 12 e outro tem 4. Nossa, eu fico imaginando a dinâmica nessa casa. Né? Tantas idades diferentes aí. Conta pra gente, Cristiane, como é. Tomara que os outros maiores já ajudem você e o menor, né?
Deixa eu ver. Mima Lebo. E quando o baby acorda chorando como se estivesse acordando de um pesadelo, 9 9 meses. Será meses. que é tipo essa hora da bruxa ou é outra coisa? Será? Não, aí pelo que ela falou é acordar de madrugada, né? Então É. precisa saber que estímulos ela tem recebido, né? Eles têm sonhos já nessa fase. Hum. E eu já, assim, dos meus atendimentos eu consigo identificar melhor, porque eu já conheço todo o perfil, né? Tem que ver se tá vendo muito desenho, se tá passando da hora de dormir, se tá tendo sonecas revigorantes, a quantidade que ela precisa para a faixa etária dela, 9 meses, ó, vou te passar aqui. Ela precisa de 3 a 4 horas de soneca, pode ser feita em 2. E o tempo que ela aguenta ficar acordada é de 2 horas e meia, 3 horas e meia. Então tem que ver se não tá passando desse tempo, porque o cansaço também faz isso, tá? Esses despertares, assim. E também outra coisa dormiu no colo e aí passou pro berço. Ela vai chorar de susto, porque eu dormi no colo e eu acordo no berço. É que Hum. nem colocar você para dormir na sala do sofá, tá assistindo um filme, cochilou, dormiu. Aí teu marido te leva pra cama. Quando você acorda, você não assusta? Então Uhum. eles também acordam disso, de susto, tá bom? Hum. Deixa eu ver a Camila. Tenho uma filha de 2 anos e 5 meses e uma bebê de 5 meses. Quando posso começar a treinar a bebê a dormir sozinha? Ela já pode ser bem direcionada com a rotina com 5 meses, tá? Já pode sim ter bons hábitos de sono, horário para acordar, dar a oportunidade de soneca, a quantidade que ela precisa. E aos pouquinhos você vai dando essa independência do sono, mas precisa analisar melhor várias coisas, né? Como é que você tem colocado ela para dormir? Ela tem dormido no colo? Então, essa transição precisa ser feita de forma gradual. Se ela dorme mamando, também precisa ser feita essa transição de forma gradual, né? Então, precisava analisar mais coisas, mas já é possível sim ela aprender. Na verdade, gente, desde recém-nascido já é possível aprender bons hábitos. Não é treinar, não é colocar nada imposto, mas é direcionar. É ter um bom ambiente de sono, é estar atento. Uma das coisas principais para melhorar o sono é estar atento aos sinais de sono e o tempo que essa criança aguenta ficar acordada. Se vocês prestarem atenção nisso, vocês vão ver que vão melhorar muito o sono dessa criança, entendeu? Porque passou do ponto já vai dar trabalho, pode ser que não durma essa soneca, deve acumular sono e aí piora tudo, né? Tá. Então, esses pontos são super importantes. Sheila, tem uma filhada de 5 anos. Ela perdeu a mãe tem 1 ano. Ela só vai dormir às 2 horas da manhã. Ai, Fico tadinho. preocupada porque ela acorda depois às 7 horas e não consegue dormir mais. E ela é Ai, agitada demais. Ai, Sheila, sinto muito. Que triste. sinto muito também. Essa agitação é sono, pode ter certeza, não é hiperativismo, não é nada assim ligado a essas questões, porque, bom, eu não sei quem tá cuidando dela, Sheila, mas o conselho que você precisa dar é que ela precisa de uma rotina. Claro que deve estar difícil para ela dormir, não sei quanto tempo isso aconteceu, mas é o adulto que vai direcionar ela a dormir mais cedo, tá? Tenta deixar o clima da casa mais tranquilo no final do dia, evitar a TV. Com certeza ela deve estar vendo TV, né? 5 anos, né? Então, diminuir, assim, coloca um limite a partir das 18h30, mais ou menos, não ligar mais TV, faz combinados com ela, tá? Olha, você pode assistir até tal hora. E aí, deixar esse clima da casa mais tranquilo, que é muito provável que ela durma, porque ela tá dormindo muito pouco. Das 2 às 7 da manhã é muito pouco. Para você ter uma ideia, ela precisa de, no mínimo, 12 horas de sono. Então, ela Nossa, tá... gente! Sim, então tenta conversar com quem está cuidando dela para prestar, assim, cuidar mais dessa questão da rotina, de tentar colocar ela a dormir mais cedo. Ela vai estranhar o primeiro dia? Óbvio. Vocês podem tentar fazer de forma gradual ou mesmo do dia, sabe? Começar, já que ela acorda às 7 horas, nem precisa ser de forma gradual. Agora, se ela acordasse 10, 11, eu ia dizer para acordar ela mais cedo, para ela dormir mais cedo. Mas já que ela acorda às 7, é certeza que às 8 ela consegue dormir se vocês direcionarem. Então, assim, tem Nossa, tudo para melhorar sem precisar de medicação assim, mais forte, sabe? Não é agitação dessas questões que as pessoas querem colocar ali, taxar a criança, rotular a criança como isso. Não. É sono, pode ter certeza. uma coisa Tem que eu quero. solução. Sim, uma coisa que eu quero acrescentar aqui também, né? Não tinha pensado em falar sobre isso porque eu não esperava
um Uhum. acontecimento desse, né? Mas no Pois caso, é. ela passou por uma perda. Ela perdeu a Muito. mãe. Ela perdeu a pessoa A mais base próxima ali, dela. sim. Mesmo que ela tenha o pai, lógico, porque é super importante, os Sim. avós, sei lá, tios, mas a mãe é a mãe, né? Então, A assim, mãe essa é mãe. criança tá passando por um processo possivelmente de luto. Não sei se ela tá sendo encaminhada para um psicólogo, enfim. Mas, Sim. Sheila, você aqui, eu conheço bastante a Sheila, a gente conversa Ah, bastante por tá. aqui. Só pela internet a gente se conhece, mas Sim. você já sabe que os florais podem ajudar. Tem vídeo sobre Sim. isso lá no canal sobre luto. Então seria legal, interessante buscar Uhum. ajuda, ou se você se dispor aí, aprender um pouquinho mais sobre os florais, pensar em algum floral para luto, para trazer esse aconchego, esse acolhimento e essa aceitação, né? Da maneira que for possível para uma criança de 5 Sim. anos, né? Sim, com Então, certeza. Bem importante difícil isso. mesmo. Ah, Cristiane, verdade, tá bem difícil. Agora todos estamos com os horários errados. Uhum. Eu até separei aqui que você tinha me mandado para falar um pouquinho desse efeito né, da mudança de rotina com a quarentena, né? Como ela Uhum, falou, acho que eu posso aproveitar e falar, né? pode falar. Então, assim, gente, tá todo mundo passando por isso, né? Óbvio, e as crianças em geral estão sendo afetadas. Até aqui em casa, que eu cuido muito da rotina, de uma certa forma, a minha filha sente todo esse clima, por mais que a gente, né? Tente manter a calma, né? Saber que é uma coisa que não tem o que mudar, é só a gente ficar em casa e tomar os cuidados. Mas eles acabam absorvendo um pouco disso e ela passou a ter despertares. Ela passou a não querer fazer soneca. Por quê? Presença do pai e da mãe junto o tempo todo. Isso é um dos principais fatores. Antes, essa criança ia para a escola, tinha rotina exatinha ali, hora de lanchar, hora de escovar o dente, hora de brincar, hora de descansar. Em casa, a mãe geralmente não vai ter esse horário tão certinho. Então, assim, primeiro passo é se conscientizar que tá todo mundo assim, que é esperado, né? Mesmo Uhum. para quem já tinha uma rotina ótima, como a minha filha e como várias que eu já atendi, deixei tudo bonitinho, me mandaram mensagem falando que tá correndo. Então, assim, primeiro é se conscientizar que é geral. Segundo, tentar estabelecer uma rotina na medida do possível. O que é estabelecer uma rotina? Não precisa ser igual da escola, né? Porque eles precisam, porque são várias crianças. Uhum. Mas, pontos principais. Hora de acordar precisa ser fixa. Por mais que, ai, mas não tem escola, deixa dormir mais. Mas assim, se dormiu o suficiente, é importante ter um horário fixo de acordar. E se não dormiu bem também, você só vai conseguir arrumar se você começar pelo dia. Então Uhum. não adianta se dormir mal, deixar dormir até meio-dia, nunca você vai consertar. Então, mesmo que esteja dormindo bem ou mal, ter um horário fixo de acordar. Seja 7, 7 e meia, depende. Tem crianças que têm perfil de acordar 6, 6 e meia, como a minha. Então, assim, importante é ter esse. Porque daí, a partir daí, você vai observar essa criança e vai conseguir colocar as coisas ali que ela precisa fazer. Acordar, tomar café, aí vai brincar um pouquinho, aí dependendo da idade, vai ter a hora do soninho. Ela vai ter sono porque ela acordou mais cedo. Então, ajustar essa rotina para aquilo que é esperado para a idade dessa criança. Tem que ser por faixa etária, não tem que ser uma rotina igual para todo mundo, não tem. Lá no meu perfil eu tenho todas essas informações que vocês precisarem, de janela de sono, de quantidade de sono que precisa por idade. Peguem essas informações e comece a observar também. É só observar a criança. Você vai ver a hora todo dia que ela demonstra sono e como ela demonstra sono. Não é só bocejando. Pode ser irritação, pode ser agitação, pode ser olhar parado. Lá também tem informações que falam sobre sinais de sono. E dependendo da idade, se for 1 ano e meio para cima, faça um quadro de rotina. É uma ferramenta da disciplina positiva que ajuda muito. Eu fiz outro para minha filha agora, que minha filha nem precisava, mas eu fiz por causa da quarentena. Porque se a gente ficar o dia todo sem saber o que essa criança vai fazer, gente, vai ser Uhum. estresse o dia todo. Então, é importante a gente ter essa organização nesse período. Organização é tudo na vida. Então, faça um quadro de rotina ali com as figuras ou com foto, dependendo. Se for mais novinho, com foto é melhor. Organizar umas fotos que você já tenha. Tenta imprimir, né? Sei que não tem como sair para fazer isso, mas tenta imprimir na impressora ou figuras mesmo e faça uma rotina ali. Hora de acordar, café da manhã, vai brincar a tal hora. Se assiste TV, limita isso. Vai assistir tal hora, porque você direciona a criança esse quadro, ela aceita bem melhor.
Tá. do que cada hora você falar, agora você vai fazer isso. Agora você vai fazer. Primeiro que eles já não gostam dessa questão de impor, né? Já vai ter Uhum. a briga. Então, quadro de rotina vai salvar muito. E depois ter as informações para quando direcionar essa criança para o sono. E também dormir cedo, gente. É uma das reclamações que eu tenho tido muito agora. Crianças têm dormido 10, 11, meia-noite, todo dia. Então, não é porque não é férias, né? Não é porque não está tendo aula que a gente vai deixar isso, porque faz mal para a criança. As crianças precisam dormir entre 8 e 8 e meia por questões hormonais. Né? A melatonina, ela tem o horário do pico dela, que é 2 horas depois que o sol se põe. Mas esse bebê, essa criança, precisa estar no sono profundo para receber esse pico de melatonina. Então, não adianta nem tomar melatonina se você não faz isso. Né? E também tem o hormônio do crescimento, que é no início da noite, precisa também estar, esse bebê, essa criança tá no sono profundo. Então, é importante. E fora, gente, que é um tempo para os pais. Se essa criança vai dormir 11, meia-noite, que hora que esse pai, essa mãe, vai ter um respiro, vai poder conversar entre si. Então, é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Uma criança que dorme 8, 8 e meia, você tem ali até 10, 10 e meia, se for o horário que você dorme, para fazer algumas coisas para você. Claro que a gente tem as coisas da casa, mas dá para se organizar, né? Agora, uma criança vai dormir 10, 11 da noite, meia-noite, você já imagina como é que estão os pais também. E daí Sim. vai gerar mais ansiedade, mais estresse. E aí fica difícil mesmo. Então, são pontos que precisam muito cuidar nesse período. Organização, rotina, para a gente ter sanidade, gente. Porque tá bem difícil com criança em casa, trabalhar, home office. E se você não tem isso, vira o caos. Vira Sim. surta de vez. Porque com isso já tá difícil. Imagina sem isso. Sim. Né? Eu penso assim, para quem não tem filho já tá difícil. Pensa para quem tem. É. 2, 3. Serviço dobrado, né? Dobrado, dobrado. E eles têm muita energia, então a gente precisa organizar isso para que eles possam gastar energia, descansar e ter horário para as coisas importantes ali do dia. Eu queria aproveitar aqui e falar, gente, um floral para pais que estão se sentindo sobrecarregados. Porque é casa, porque às vezes a pessoa tinha uma pessoa que ajudava a cuidar da casa, limpar a casa, fazer comida, e agora possivelmente não tem mais, né? Essa pessoa não existe mais ali. Não. Aí é home office, é criança, é limpar a casa, cuidar da casa, cuidar dos cachorros, fazer 3.000 coisas. Então, um floral que eu sempre gosto de falar para as pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas com excesso de responsabilidade, e até tem mais uma coisa, né? A pessoa fica preocupada com dinheiro, porque você não sabe o que vai acontecer nessa crise, né? Sim. Então, é muita coisa para um adulto também lidar. Muito. E ele também passa E esse perde nervoso. sono também. Também. Muita gente perde sono, né? Então, eu quero aproveitar aqui e passar um floral para os pais também, que é o Elme, que é um floral para isso, para ajudar a trazer essa calma, trazer essa sensação de, tipo, eu vou dar conta, vai dar tudo certo, Sim, vamos manter a positividade. Claro. E recobrar a autoconfiança e a tranquilidade. Desculpa, a disposição física, mental, Sim. enfim. E o Olive, que eu já falei anteriormente para criança, também serve aí para pais que estão na correria aí. Você escreveu esse último aí? Eu escrevi. Amanhã eu vou fazer um post com os florais que eu falei, só para deixar organizadinho. Isso, legal. Uhum. Tá? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui, pra gente não perder. Isso. Meu Deus, quantas coisas. Minha filha foi dormir uma noite toda, já tinha 10 meses, hoje tem 11 anos e dorme bem. Que bom, alguma que bom. coisa você mudou aos 10 meses, com certeza. Qual seria a janela de sono de uma criança de 4 anos? Então, 4 anos, ela ainda faz soneca? Eles já aguentam ficar um período bem maior acordado, de 4, 6 horas, 7 horas, depende. Mas é o que eu falei agora há pouco, não sei se você estava aqui, né? Tem que observar como é que ela fica. Porque para eles é mais difícil demonstrar sinal de sono, porque eles relutam, digamos assim, né? Se tá na brincadeira, eles não vão demonstrar, eles vão mostrar agitação, que às vezes a gente não pensa que é sinal de sono, né? Mas a média seria de 4, 6, 7 horas. Mas é bem bom, se essa criança não tá aguentando até o final do dia bem, proporcionar uma soneca para ela ali no meio do dia, depois do almoço, ali mais ou menos um meio de meia, 1 hora, depende do horário que ela acorda, né? Tá.
Isso. Deixa eu ver o que mais. Na verdade, ah, não. Ela estava falando, a Cristiane, quando a gente perguntou dos filhos dela, que tem de 21, de Ah, 4. tá. Aí o de 12 e o de 4 fica em casa. Só o de 21 já tem a casa deles. A Karina perguntou, qual o tempo de uma soneca revigorante para uma criança de 2 anos e 3 meses? 2 anos e 3 meses? Ó, 1 hora de soneca já é uma soneca boa para qualquer idade. 1 hora. Se for os mais novinhos, até 45 minutos a gente pode considerar uma soneca. Mas no mínimo 1 hora. Mas se ela, provavelmente 2 anos e meio, só faz uma soneca, se ela fizer uma soneca de 1 hora e meia, ela vai ficar melhor. Mas é muito, a partir dessa idade, é de observar. Se ela faz 1 hora de soneca e fica bem, perfeito. Tanto que na escolinha eles não fazem muito mais que 1 hora, né? E daí é observar. Se no final do dia ela estiver muito cansada, adianta esse sono noturno. Gente, outra dica importantíssima. Nunca segurem uma criança com sono. Nunca. É a pior besteira. Não, deixa eu segurar aqui porque não tá na hora. Não adianta. Não adianta. Ah, tá. Tem que botar para dormir, tá? Eu digo, algumas pessoas pensam assim, não, vou cansar bem ela, deixar ela gastar muita energia, porque daí quando dormir, vai dormir. Aí acontece aquela luta lá que a gente comentou, entendeu? Tá. Porque daí cansaço não deixa ninguém dormir. Como fazer uma bebê de 10 meses dormir no berço? Como é que ela tem dormido? No colo, provavelmente. Então, primeiro, tem que saber como é que você tem feito ela dormir. É ninando? É mamando? Se for ninando, o primeiro passo é tirar esse ninar. Como é que é tirar? É errado ninar? Não é. Mas se ela está condicionada a dormir ninando, você dorme com ela ali, né? Qualquer pessoa pega uma criança e já faz isso. Automático. Até sem criança a gente faz. Só que ela dormiu com esse movimento. Quando ela vai pro berço, não tem movimento. Então ela vai acordar. Porque o cérebro dela ficou gravado que ela dormiu com esse movimento. Então o primeiro passo é você tirar isso. Como é que você tira isso? Você vai tirando aos poucos. Então você vai pegar ela para dormir quietinha, sem mexer. Se ela começar a chorar, pode ninar. Quando ela parar de chorar, você para no mesmo momento. Isso vai se repetir trocentas vezes no primeiro dia. Mas no segundo já diminui, no terceiro, e até que ela vai aprender a dormir sem movimento. Esse já é um grande passo para ela ir para o berço. Aí, aos poucos, você vai tentando colocar ela. Se ela chorar, você pega de novo, acalma, coloca de novo e assim vai. Mas é persistência, gente. Ninguém aprende uma nova habilidade do dia para a noite. E como eu sempre falo, a vidinha deles inteira, eles dormiram de uma forma. Então, a gente tem que ter paciência. Tá, legal. O que mais? A Sheila falou que a menina, a sobrinha dela, acho que é a sobrinha dela, né? Quem cuida é a sogra e o irmão. A minha sogra que cuida dela e o irmão. Conversa com eles com jeitinho, sabe? Porque fala da questão de saúde mesmo, porque a longo prazo isso não é legal, sabe? A gente tem estudos que mostram que vai para o lado da obesidade, vai para o lado de diabetes, pressão alta, porque é saúde, ela precisa, o corpo dela precisa descansar. Então, quanto antes a gente evitar que tudo isso aconteça, melhor. Tá. Deixa eu ver. Além das rotinas monitorando essa criança e do floral, é bom dar um floral para a mãe? Sim, falamos sobre isso. Super importante. Depois volta lá. Falamos sobre isso, falamos do... Bom, todos eles que eu falei pode ajudar baseado... É sempre assim, é sempre importante a gente pensar em como que a gente está se sentindo emocionalmente para fazer uso do floral correto. Então, aqui eu citei alguns exemplos. Mas se você precisar de outras informações, outras dicas, lá no canal do YouTube tem dicas, no meu site também tem dicas, aqui tem dicas, tem... O que não falta é informação. É informação, né? Deixa eu ver, Cristiane. É importante ter a hora do soninho, como chamamos na escola. A Cristiane falou que ela é educadora. E sempre fiquei com os bebês na escola. É muito importante a rotina em todas as idades, sim. Isso mesmo, é importantíssimo. Imagina uma criança na escola que não dorme, gente. Quanta energia ela gasta, ela vai dar muito mais trabalho. Aí vai ser aquela criança rotulada como hiperativa, como agitada. E não é, precisa só descansar. Perfeita. Minha neta estuda em uma escola integral que tem rotina de soneca. Só que como está em casa, acorda às 7 horas e não consegue dormir. Só vai dormir às 22, 23 horas. Deita com ela, mas ela não dorme. Ela não falou a idade, né? Então, precisa ver a idade. Para se atentar àquilo que eu falei agora há pouco, se você não ouviu, depois você vê a gravação.
de quanto tempo ela tem ficado acordada. Pode ser que tá passando do tempo, tá? E o ambiente também. O ambiente precisa ser escurinho na soneca. Não tem essa de dormir em qualquer lugar, porque se a criança já tá com dificuldade, vou deixar ela para dormir no claro, com barulho, aí que não vai dormir. Então, um ambiente, se possível, mais silencioso, um ambiente escurinho. Dependendo do lugar, dá um banho antes, faz um relaxamento antes, sabe? Ajuda. E persiste. Pode ser que um dia ou outro ela não durma, mas se ela tem idade para dormir, se persistir com todas essas mudanças, vai dormir sim, tá? E também, peraí, ó, tá bem tarde esse horário dela dormir. Ainda mais se não fizer soneca. Então, assim, digamos que vocês comecem a fazer essas mudanças e ela não durma mesmo assim, sei lá, os 2, 3 primeiros dias, mas ela descansou ali deitada, já é um ponto super positivo. Mas essa criança que acordou às 7, ela precisa estar dormindo 7, 8 horas no máximo, porque ela já passou o dia sem dormir. Aí 10, 11 da noite ela vai estar com efeito vulcânico, vai estar super estimulada, os hormônios desequilibrados, aí vai ser difícil ela dormir mesmo, tá? O Flávio falou, minha filha tá dormindo às 4 horas da manhã e acordando às 14 horas. Tá tudo errado? Ai, Flávio, meu Deus, até me dá uma dor no coração. Dá para ajustar, Flávio. Não sei se você estava aqui no início da live, depois você volta lá, mas tem muita coisa para melhorar, a gente precisa direcionar. Ela tá perdendo a melatonina, o hormônio do crescimento, é prejuízo grande, sabe? É muito importante cuidar disso. Às vezes a gente, né, acha que não, mas dormiu tarde, mas dormiu a quantidade. Não é só isso. O momento de colocar para dormir é importante, a hora que está dormindo por causa dos hormônios é importante. E aí vai ficar tudo realmente muito bagunçado, mas dá para ajeitar tudo isso. A gente já falou bastante coisa, volta ali depois, tá? Porque vale a pena investir nisso, vale muito a pena. Tá. A Karina falou, meu filho sempre dorme entre 19h30 e 20 horas. Se passar desse horário à noite, vai virar um caos? Eu acho que ela afirmou, né? Vira um caos. Ah, tá, vira um caos, é verdade. Né? Acho que ela é um afirmou. ponto final Vira ali, sim. não é? Vira porque não é horário para a criança estar acordada, né? Uhum. A última pergunta, até porque, gente, falta só 10 minutos pra gente encerrar aqui a live. A Camila perguntou, como colocar uma bebê de 5 meses para dormir no mesmo quarto da irmã de 2 anos e 5 meses, sem interferir no sono da mais velha? Pelo jeito, a mais velha já dorme bem, né? Então, é preciso primeiro dar uma melhorada nesse sono dela, assim, de 5 meses, para daí fazer a transição, né? Se não acorda muitas vezes, elas meio que vão acostumando uma com o barulho da outra. Mas é melhor você ajustar primeiro para depois fazer a transição, porque senão daí você vai acordar duas e aí vai ser difícil, né? Mas 5 meses, não sei se ela já passou pela fase ali do salto de desenvolvimento entre 4 e 5 meses, que é bem intenso, que dá uma bagunçada geral a gente tem até uma regressão do sono nessa fase. Se ela já passou melhor, que daí já dá para você voltar com a rotina, né? E aí estar atenta aos horários que ela precisa dormir, as sonecas. E aí ajeitando tudo, você consegue sim colocar elas no mesmo quarto. Tá, maravilha. Deixa eu ver aqui. A Ellen falou, é normal uma bebê de 11 meses fazer só 2 sonecas de meia hora durante o dia? Não é que é normal. Normal não é a necessidade dela. Ela precisa de mais disso. Então, assim, precisa identificar o que está atrapalhando essa soneca. Se é porque passou da hora, é o local, é o ambiente. Eu já falei sobre ambiente, que o ambiente precisa estar propício. Você está levando, depois que passou da hora, ela não vai dormir direito, vai dormir pouco, vai acordar. Mas precisa investir mais. Ela precisa de 3 a 4 horas de soneca. Tá? No total. Tá, pode ser 2, mas tem que ser no mínimo 2 de 1h30 tava bom, tá? Bom, gente, só a última então, hein? Porque depois a gente vai finalizar aqui com a Marielle. Vai acabar, Aí já são 10 horas aqui. Qualquer coisa vocês podem mandar no meu perfil as perguntas que eu respondo por vídeo, tá? Manda lá no Sonequinha Consultoria. Eu vou abrir outra caixinha e daí eu respondo por mensagem ou por vídeo para vocês, porque não vai dar tempo mesmo, é muita pergunta. Meu filho tem 2 anos e 4 meses e parou de dormir à tarde na quarentena. O que eu faço? Forçá-lo? O que fazer? Forçar não, dar oportunidade, deitar junto, desacelerar um pouquinho antes do horário que você vê que ele começa a demonstrar sono e persistir, dar essa oportunidade.
2 anos e 4 meses dá para ter muito diálogo, então conversa com eles, fala dos personagens que ele gosta. Olha, o Batman foi dormir para ficar forte, o Hulk foi dormir, você precisa dormir para você correr forte, você correr bem depois, você brincar. Usa muito a questão do lúdica nessa hora e deita com ele, se for o caso, mas garanta que ele durma, porque tem a ver com a presença dos pais, né? Mas garanta que depois vocês vão ter um momento especial, legal, que geralmente dá certo, tá? Perfeito. Eu acho que Nossa, respondendo até quantas bastante. coisas que a gente esclareceu Muita aqui hoje. Muito coisa. bom. É muita coisa. Eu falei, ó, 1 hora de live é pouco, porque É, é bastante coisa mesmo, né? tem muita coisa. Gente, então assim, invistam em conhecimento, invistam no trabalho da Marielle, invistam em florais. Florais, como eu já falei, Marielle, acho que eu já te expliquei também. Se você Sim. não conhece um Aham. pouquinho mais sobre os florais trabalham na parte emocional, não vai ter contraindicação, não vai ter efeito colateral. E as crianças, ó, Uhum. têm um resultado assim, muito mais rápido que a Isso gente. que eu achei super interessante, que eu não sabia, né? Bem Sim. legal mesmo. Então, amanhã vai ter um post aqui no meu Instagram que eu vou falar certinho os nomes dos florais que eu falei aqui na live. Se me vier Aham. algum insight, eu ponho lá outro floral também. Sigam a Uhum. Marielle, gente, porque o Instagram dela é maravilhoso, cheio de dicas para as mães. E pode mandar Se... dúvida lá também que eu respondo, mando por direct, eu respondo, o que vocês precisarem. Estou gravando os vídeos agora em especial para essa época, porque eu vi que tá tendo essa dificuldade. Eu gravei um último agora falando sobre a soneca, porque assim, é geral, não quer ter Uhum, soneca. Por que que eu vou dormir se meu pai e minha mãe têm em casa? Então, a é, gente tem que proporcionar, né? Isso é geral, mas a gente não pode deixar do jeito que tá, porque fica difícil para todo mundo mesmo. E é importante ter essa rotina, essa disciplina para o bem da família, gente. Não é só da criança, é para o bem da família. exatamente. Então é isso, Marielle, gente. muito obrigada. Espero te Eu que receber aqui em uma outra agradeço. oportunidade, num outro Sim, com momento. certeza. Com Adorei te conhecer certeza. melhor aqui, interagindo com o pessoal. Eu que agradeço. Foi muito bom. Obrigada a vocês que participaram. Quem não assistiu tudo, volta lá que vale a pena, tá? E se tiverem mais alguma dúvida específica, manda lá no meu Instagram, no direct. Manda a idade, que é super importante, e a sua dificuldade, que eu respondo também. Eu respondo com o maior prazer, tá bom? Perfeito. O pessoal falando, um trabalho encantador mesmo. Então, muito bom, gente. Gratidão. Obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem aqui até o final. Espero que tenha Isso, contribuído com todas essas dicas nossas sim, aqui. E é continuem verdade. acompanhando, porque dica é o que não falta nesses Instagrams por aqui. Isso, né? A gente é um momento que a gente precisa entregar muito, porque as pessoas estão precisando bastante, Sim, né? total. E o objetivo é esse, é trazer tranquilidade, paz e qualidade de vida, né? Para essas famílias. Exatamente. Então tá Então bom, tá pessoal. bom. Vai ficar 24 horas gravado aqui no Instagram. Então, quem perdeu Uhum. pode ter a oportunidade de reassistir do começo. E a gente se vê aqui Isso numa aí. outra oportunidade. Isso aí. Obrigada, Beijo. gente. Boa Tchau. noite e até mais. Tchau, tchau. Tchau.